fui numa leitura de aura, e numa leitura de aura com uma pessoa que foi lá para Piracanga, né, tinha acabado de se formar no curso, e numa leitura de aura ela identificou duas vidas, né, duas vidas que podemos chamar de passadas, mas eu estou preferindo usar outras vidas, porque ninguém ainda tem um consenso que existe tempo, né, e que o tempo é linear. Isso não é um consenso, é uma ideia. Né? A leitura de aura é como se abrissem o que eles chamam de registros acásticos. Os registros acásticos é como se fosse uma livraria, uma biblioteca gigantesca com tudo que já aconteceu na humanidade. Do planeta, de cada alma que encarnou, de cada vida que existiu, como se fosse assim, está tudo gravado em arquivo, né? Tudo. Então lá existe como se fosse uma verdade superior, como se fosse uma verdade universal, né? E a leitura de aura é como se você pedisse uma permissão e você abre, né? Aí são pessoas com um dom de clarividência, dons psíquicos, né? Para você fazer esse trabalho. E você consegue acessar uma informação que o plano espiritual permite que você veja. Porque tem uma função aquilo. Então essa é uma outra validação que eu aprendi, que quando você descobre um nome, quando você descobre uma experiência passada, onde foi, como foi, tem um interesse do plano espiritual, tem uma espécie de importância que você saiba. Alguma coisa vai acontecer no futuro que se você não souber, você pode perder uma oportunidade, você pode deixar de falar com alguém, você pode deixar de fazer alguma coisa, né? E aí veio uma informação de um sacerdote antigo, num Egito muito antigo, que era aí eu vou entrar um pouquinho, né, Lu, no trabalho que a gente tem feito junto de mentoring, né, que é como se fosse explorar essas personalidades e entender para que elas servem e o que elas podem agregar, que nem a Rê fala muito no aqui e agora, né, na minha vida hoje. Não importa quem foi, mas importa quem ele foi. E importa como ele era, o que ele fazia, né. Então lá tinha uma característica muito de serviço. É como se fosse uma pessoa que servia o faraó com tanto amor, com tanta entrega e tanta satisfação, que a alegria desse sacerdote era servir o rei. E dar para ele do bom e melhor, e cuidar. Filho do Osho, pode ser, uma pessoa de braço direito. Resolve tudo, arruma tudo, quer que dê certo tudo, né? Mas um Egito bem antigão. Não é nem o Egito tanto como a gente conhece, assim. Mas tudo bem, ela leu, né? E viu lá. Aí teve um outro que ela viu que era de uma espécie de um médico, né, na Inglaterra, século XVIII, XVII. Não é tão 100% preciso e dificilmente vai vir um nome. Mas ela viu e falou o que ele fazia. Olha, eu estou vendo ele atendendo um monte de gente, parecem pessoas muito simples, e ele olha essas pessoas rapidinho, como se ele fosse dar um remédio, uma prescrição, e eu vejo uma grande satisfação no que ele faz. Né, como se fosse uma missão mesmo, olha, eu estou aqui para isso, eu gosto de fazer isso. Então apareceu essa informação. Né? E aí, a primeira validação que eu consegui ter foi de identificar esse personagem, esse fractal que já existiu em outro tempo, né? E ele tem traços, ou ele tem características que eu vejo que fazem parte de quem eu sou hoje. É como se fosse assim, tem partes minhas inconscientes, ocultas, que ele ajudou a construir, ele ajudou a formar e ele já fez. Então, primeira coisa, às vezes a gente quer buscar alguma coisa nova e a gente quer tentar tudo. E a busca espiritual, às vezes, ela é desgastante, ela é exaustiva, né? Às vezes você quer viajar o mundo inteiro buscando um lugar sagrado. De repente, aquele lugar sagrado, você cansou de ir. E você viveu como um monge lá por 20 anos. Né? Você quer o quê? Matar saudade? Pode até ser. Você quer fazer alguma ativação, alguma lembrança? Pode até ser. Mas o saber do porquê que essa influência existe, eu percebi que é muito importante para mim. É como se me guiasse, assim. Né? Segunda coisa, ele tem umas características que às vezes eu já me vi agindo como se eu fosse ele. E aí não é o mensageiro da Boa Nova, não é o cara da religião, não é. É como se ele fosse um cara que circula meio na alta roda. E que não é meu personagem nessa vida. Né? Não é o meu convívio. Mas para ele é como se fosse o ambiente dele. É o normal. E às vezes ele, como se fosse assim, essa presença, essa força, essa sabedoria, ele vê coisas e ele age naquele momento com muita naturalidade, com muita facilidade.
né? E eu no personagem estaria dizendo, não, eu não posso falar isso, não posso fazer isso, não é o meu lugar, né? E de repente naquela presença que eu já senti, a dele, é muito fácil, é muito tranquilo e me empodera, né? Então lembra aquele cara introvertido, meio apagado, meio com medo de falar, medo de aparecer e tudo mais? De repente, como se fosse, olha, está na hora de vocês se conhecerem. Está na hora de vocês saberem que vocês estão trabalhando junto, sabe lá quanto tempo. Então esse vocês, né, vamos lembrar lá a ideia do 12 primeiro, né? Esse vocês é como se fosse assim, a alma, que ainda está no plano sutil como eu superior, como se ele fosse o grande regente dessa orquestração de encarnes e de vidas, ele tem até 12 fragmentos, extensões dele para encarnar. E é ele, ou ela, né? Porque aqui a gente ainda tem praticamente o masculino e o feminino ainda está unido. Quando encarna, que aí nasce cada um homem e mulher. Mas eles, como se fosse o casal, eles estão ainda como se fosse, olha, eu tenho 12 personagens que eu posso ser. Eu posso ser rei nessa vida, eu posso ser o bobo da corte nessa vida, eu posso ser o inocente naquela, eu posso depois vir na outra, em vez de rei como um escravo, para ver o que é estar do lado do súdito em vez do lado de quem manda, né, aquele que obedece. E aí tudo isso vira como se fosse uma mandala de experiências, uma mandala de bagagem espiritual, né? E o que eu comecei a entender, e aí começaram a vir outras vidas depois, começaram a vir outras revelações, né? E tudo foi se encaixando, tudo foi se validando de uma certa forma.